I Will Go une culturas e reafirma a missão da igreja. Hope Channel Finlândia lança serviço de streaming gratuito. Gain Europa incentiva participantes de 35 países a ser a Bíblia que não cristãos vão ler. Projeto Fóssil reafirma o cristianismo entre adolescentes. Essas e outras notícias você vai ver agora aqui na ANN. Nascido do desejo de 2 estudantes de medicina da Universidade Adventista del Plata, na Argentina, de preparar jovens para comunicar o Evangelho eterno, o projeto I Will Go ganhou o mundo. O encontro anual do I Will Go, que deixou de ser apenas um evento iniciado em 2011 para se tornar o nome do plano estratégico da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível global, foi realizado na cidade de Cachoeira, Bahia, no Nordeste brasileiro. O evento reuniu 5.000 pessoas de mais de 50 países. Os participantes expressaram o desejo de aprender a compartilhar maneiras de contribuir para a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Havia pessoas que já tinham algum tipo de experiência de voluntariado em missão, inclusive servindo em diferentes culturas. Outros, no entanto, começaram a dar os primeiros passos e buscam oportunidades para usar seus dons para atender necessidades específicas e falar sobre Jesus. O presidente da Igreja Adventista da América do Sul e um dos palestrantes, pastor Stanley Arco, explicou como a mensagem adventista chegou a esta região específica, devido às famílias que estavam dispostas a deixar sua pátria para compartilhar o Evangelho. Ele incentivou os participantes a fazerem o mesmo. Hope Channel Finlândia está lançando um serviço de streaming gratuito. O canal fez grandes atualizações em seu site hopetv.fi para melhor se envolver com o público em geral. Com quase 100 horas de conteúdo gratuito, a atualização vai servir para apresentar aos espectadores os ensinamentos básicos do cristianismo e, especialmente, a Jesus. Com a tecnologia React.js, semelhante à usada pela Netflix, e belas novas produções, a hopetv.fi está intensificando e oferecendo um serviço único. De acordo com Timo Flink, do Hope Channel Finlândia, em preparação para o lançamento, foi criado e distribuído um material gratuito para todos os lares finlandeses. Isso significa que mais de 2 milhões de cópias estarão acessíveis para pessoas. O livro explica os principais ensinamentos do cristianismo em linguagem acessível. Mais de 3.500 membros do Clube de Aventureiros e Desbravadores no México se reuniram em auditórios, escolas e acampamentos durante uma recente turnê de investidura de 10 dias. Vestidos com uniformes e ansiosos para receber distintivos de honra, os jovens puderam conhecer e cumprimentar líderes da igreja e tirar fotos com diretores de jovens durante a cerimônia. O pastor Al Powell, diretor de jovens adventistas na região interamericana, lembrou aos participantes como eles são vitais para a missão da igreja. Powell disse: Deus tem um propósito especial para vocês. Ele chama vocês independentemente de onde vocês vêm, assim como Gideão foi chamado quando ainda era jovem. O líder desafiou os jovens a se comprometerem totalmente com Deus em tudo o que fizerem. Durante o concílio anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizado em outubro, na sede da denominação em Silver Spring, Maryland, nos Estados Unidos, foi apresentado um relatório sobre o projeto 3AM, ou Projeto das 3 Mensagens Angélicas. Essas mensagens, descritas em Apocalipse 14, versos de 6 a 12, são o coração do movimento adventista e concentram-se no tema da adoração.
Elas contêm as últimas advertências de Deus à humanidade. É um chamado para reconhecer a soberania de Deus como o Criador do mundo e o único digno de louvor e adoração. A Igreja Adventista continua trabalhando para difundir essas mensagens em todo o mundo, inclusive com recursos especiais para crianças. Temos o prazer de informá-los que o Ministério da Criança e do Adolescente desenvolveu 2 recursos para ajudar crianças a entenderem as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Em 2020, desenvolvemos uma série animada com legendas para atender às necessidades dos deficientes auditivos. Esperamos, eventualmente, acrescentar a linguagem de sinais. As animações são interessantes e chamativas e ilustram lindamente sobre a verdade da Bíblia e a graça de Deus. Outro recurso valioso que temos usado é um conjunto de estudos bíblicos chamado 3 Anjos e a Juventude, escrito por Randy Fisher. O estudo conta com uma série de 8 estudos bíblicos, todos ilustrados, cheios de atividades e com muitas perguntas interessantes para ajudar nossas crianças a saberem e se interessarem mais sobre o assunto das 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas também são difundidas por meio da capacitação de fiéis e conteúdos digitais em textos, áudios e vídeos. Alguns cristãos pensam que podem acreditar em Deus como Criador e também na evolução. Eles acreditam que Deus colocou em movimento o processo de evolução. Mas isso não faz sentido. Portanto, o primeiro anjo nos chama para reavaliar o que acreditamos. João reconhece que Jesus, a encarnação do amor, tomou a forma de um sacrifício sangrento e quebrou o poder do pecado, libertando-nos para servir e sermos salvos por Deus. Quanto mais tempo passarmos com Cristo, mais desejaremos ser como Ele e entenderemos nossa pequenez diante de seus propósitos. E entre as iniciativas de divulgação está o lançamento de centros de influência. Um deles está próximo à 5ª Avenida em Nova York. A cidade é símbolo do trabalho que deve ser realizado em todas as partes do mundo. Que coisa impressionante é estar em um dos edifícios mais altos da cidade de Nova York e ser capaz de observar essa complexidade e abundância de pessoas, literalmente milhões e milhões de pessoas espalhadas pela área metropolitana de Nova York, seja em New Jersey, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island, Long Island. Toda esta área é um incrível complexo de pessoas. E é exatamente isso que Jesus pretende, que cheguemos a essas pessoas. E é por isso que Jesus nos pede isso. Envolvam-se com a missão nas cidades. Trabalhem juntos, como um envolvimento total de membros. Vários de nós aqui já participamos da distribuição de literatura nas ruas de Nova York, convidando as pessoas a se achegarem às palestras que podem ajudá-las a compreender sua finitude e a importância dos valores eternos. O evangelismo de calçada é apenas uma pequena parte de tantas coisas que Deus quer que as pessoas façam nas cidades e pelas cidades. E que entendam que existe uma compreensão complexa nas cidades e que é preciso trabalhar junto pelas cidades, ajudando em centros de influência dentro das cidades. Nova York é um símbolo, é o que indica o espírito de profecia. Um símbolo de como Deus pretende que seu povo trabalhe em todas as grandes cidades, em missões nessas cidades. Qualquer que seja a cidade em que você esteja, nas cidades ao redor, não as ignore. Perceba que as pessoas das cidades são um propósito de Deus para você, para tocá-las e trazê-las aos pés da cruz. Que bênção poder fazer parte do ministério de Cristo, ajudando as pessoas física, mental, social e espiritualmente. E depois, apresentando a elas as poderosas 3 mensagens angélicas. O último aviso de que Jesus está voltando. Ele vai nos levar até uma bela cidade sem crime e sem violência. Que belo futuro todos nós vamos ter.
temos aqui um belo grupo que tem ajudado nas cidades. Alguns continuam a ajudar aqui mesmo, em Nova York. Alguns de nós acabamos de fazer uma visita. Mas Nova York, é claro, para mim, ocupa um lugar muito querido. Esta é a área em que eu comecei. Meu ministério começou aqui e continuo com o foco de auxiliar as pessoas deste lugar. Vamos para uma breve pausa e já voltamos para contar como foi o Gain Europa realizado na capital romena, Bucareste. Fique conosco. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Nada é mais desesperador do que a morte. Porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma amputada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já morremos um pouco. Embora nenhum de nós tenha morrido, a gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma vez por todas que a morte não é o fim. Forward, keep moving. Adiante, mantenha-se em movimento. Este foi o tema do Gain Europa 2022, realizado em Bucareste, capital da Romênia. Mais de 180 comunicadores adventistas do sétimo dia de 35 países participaram da reunião. O evento reuniu líderes e especialistas em comunicação que trabalham com jornalismo, rádio, TV e mídias sociais. Esta edição do Gain estava originalmente prevista para 2020, mas teve que ser adiada devido à pandemia. David Neal, diretor de comunicação da Igreja Adventista na Europa, deu as boas-vindas aos comunicadores do evento presencial e disse: "O Zoom é fantástico, mas os relacionamentos são mais profundos do que o Zoom." Ele acrescentou: "Este é um momento para aprender, fazer contatos, compartilhar, encorajar uns aos outros e desenvolver relacionamentos." Paulo Macedo, também líder de comunicação da Igreja do Velho Continente, enfatizou que o Gain Europe é um evento espiritual. Ele disse: "O mais importante é que busquemos a presença do Senhor." O orador principal do programa de abertura, Jonathan Conteiro, é diretor associado do Centro de Missão Global da Igreja Adventista para a Missão Secular e Pós-Cristã. Conteiro discutiu maneiras de alcançar este segmento crescente da população. Ele explicou que as pessoas seculares e pós-cristãs são tão difíceis de alcançar que podemos ser tentados a desistir delas. Mas ele motivou os comunicadores a não desistirem. Pelo contrário, ele os encorajou a seguirem o conselho de Ellen White para se comunicar, atender às necessidades das pessoas, ganhar a sua confiança e então apresentar as verdades bíblicas. Para Conteiro, os comunicadores vão ser a primeira e talvez a única Bíblia que os não-cristãos vão ler. Say it with signs. Diga com sinais. Este foi o nome do primeiro treinamento de língua de sinais filipina dos adventistas da cidade de Ipiu, no sul das Filipinas. Mais de 40 pessoas de 14 igrejas se reuniram para fazerem amizade e adorar a Deus. A maioria dos convidados eram jovens e líderes de igrejas locais. O pastor Patrocínio Caberte Júnior, pastor distrital de Ipiu, cumprimentou a todos durante o programa de abertura e explicou por que procurou maneiras de tornar esse treinamento possível. Ele expressou que o Evangelho não é apenas para pessoas que podem ouvir, mas é especialmente para os que têm problemas auditivos. Durante o programa,
os deficientes auditivos interpretaram uma música especial usando as mãos. Após a série Aventuras em Galápagos, a Educação Adventista na América do Sul lançou Projetos Fósseis. A produção busca despertar a curiosidade dos alunos, pais e de todos que entram em contato com o conteúdo sobre o criacionismo. Para isso, os produtores criaram um enredo com os personagens Eve, Liz e Tiago, 3 adolescentes que adoram explorar a natureza e descobrir novos conhecimentos. Mãe! Mãe! O que foi? Olha só o que eu achei! Eu sinto que isso é um chamado para aventura. Obrigada por vir passar suas férias comigo. É óbvio que eu não ia perder a chance de conhecer essa região, né? Com a minha melhor amiga, claro. Ah, bom. Tia, vai sentar aqui com a gente? Ainda não, meninas. Esse lugar aqui tá reservado pro hóspede do 7. Mas eu falei pra ele ficar tranquilo que vocês iam adorar passar o dia com o garoto. Eu nem me apresentei, né? Eu sou o Tiago. Vocês sabiam que toda essa vegetação é remanescente do mundo pós-diluviano? Vegetação essa que se adaptou muito bem às condições climáticas do Nordeste. Tudo é uma palestra com ele? Parece alguém que eu conheço. A Chapada Diamantina tem uma formação geológica incrível. Tá curtindo, Liz? Liz? Pra onde ela foi? De novo, não. Liz! Liz? Você prometeu, Eve. Nós seríamos adolescentes normais curtindo férias normais. Eu sei o que eu prometi. Mas não dá pra ignorar essa coincidência. Que charada foi essa? Projeto Fósseis? Eu descobri uma coisa. E eu descobri que são negociadores. Eles estão comercializando fósseis brasileiros direto do Araripe. Essas pessoas podem ser perigosas. Eu não acredito. Isso é um fóssil de preguiça gigante? Corre! Corre! Ei! Me tira daqui! Tiago, faz alguma coisa! Eu não lembro. Foi esse aqui que você apertou, então aperta de novo. Se fosse esse, tinha desligado, né? Você tem certeza que aqui não tem morcego? Tenho, Liz. Não sei, não. Todo filme de caverna sempre tá cheio de morcego. Projeto Fósseis pode ser visto em português ou espanhol na plataforma feliz7play.com. Nós vamos para uma pausa, mas já voltamos com mais notícias do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está fazendo ao redor do mundo. Quando o amanhã te deixar inseguro, ele garante que há tempo certo para tudo. Se as tragédias da vida angustiarem seu coração, Cristo te convida a lançar sobre ele sua ansiedade e promete cuidar de você. Seja forte e corajoso. Ele estará ao seu lado, onde quer que você for. Os alunos do profeta Eliseu pediram ajuda dele para cortar madeira perto do Rio Jordão, pois precisavam construir uma casa maior. De repente, o machado de um deles caiu dentro do rio e afundou. Mas o machado era emprestado, e agora? O que iria acontecer? Como Eliseu era muito amigo de Deus, ele orou e aconteceu um milagre. O machado boiou. Diga ao mundo, este foi o tema da 13ª Sessão Geral da ASE,
a Associação dos Serviços e Indústrias de Leigos Adventistas na região do norte da Ásia. A ASI é um grupo de leigos adventistas do norte asiático que se reúne periodicamente para aprender e melhor compartilhar Cristo em seus respectivos ambientes de trabalho e apoiar financeiramente a missão da igreja. O propósito da Assembleia Geral é principalmente eleger os líderes que vão conduzir as sessões pelos próximos 3 anos. As Filipinas foram escolhidas como país anfitrião para esta convenção e mais de 50 membros se reuniram no Centro de Línguas da Igreja Adventista no país. O atual presidente da ASI no território, Song Jong-il, foi reeleito como recomendado pelo comitê de indicação. Os demais dirigentes e diretores também permaneceram no cargo. Os líderes concordaram unanimemente que Deus os está chamando para compensar o tempo perdido por causa da pandemia de Covid-19. Eles proclamaram com entusiasmo: Senhor, aqui estamos, nós iremos. A educação para a saúde é parte do plano de redenção e restauração de Deus para um relacionamento de salvação com o nosso Salvador. A frase de Barnabas Mandong, professor de patologia da Universidade de Jos, representa o motivo pelo qual adventistas no norte da Nigéria se reuniram para orar pela nova Faculdade Adventista de Ciências de Enfermagem Gengri, no estado de Plateau. Realizada no Hospital da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Gengri, a sessão especial de oração contou com líderes de várias denominações, bem como a senhora Ladi Zhu, diretora dos serviços de enfermagem do estado de Plateau. O doutor Barnabas Mondong, professor de patologia da Universidade de Jos e convidado especial, observou que a educação em saúde continua sendo parte integrante da educação cristã que a Igreja Adventista do Sétimo Dia apoia em todo o mundo. O ex-comissário de saúde do estado de Plateau está otimista com a nova Faculdade Adventista de Ciências de Enfermagem, Gengri, que vai refletir Cristo e promover boa saúde, bem como desenvolver o caráter e nutrir os alunos emocional, social e fisicamente. O pastor Harry, presidente da Igreja Adventista no norte da Nigéria, reafirmou o compromisso da igreja com a educação em saúde e o ministério de cura. Apesar da liberdade religiosa que existe em boa parte do mundo ocidental, ainda há muitos lugares onde é perigoso falar sobre Jesus e ser cristão. A Adventist Mission tem os detalhes. Você se lembra de ouvir histórias de adventistas que se escondiam para poderem copiar lições bíblicas? Ou daqueles que enfrentaram águas geladas para serem batizados secretamente? Muita coisa mudou no mundo ao longo dos anos, mas uma coisa não mudou. Ainda há áreas no mundo onde é difícil e até perigoso se tornar um cristão e compartilhar o Evangelho. Nos acostumamos com a rapidez com que as informações viajam pelo mundo. Publique algo online e poderá ter respostas imediatas de metade do mundo. Mas nem sempre foi assim. No final de 1800, poderia levar mais de 1 mês para uma carta viajar dos Estados Unidos até a China. Era o tempo de um navio fazer a viagem. Hoje uma mensagem chega em segundos em qualquer lugar do mundo. É fantástico, não é? Mas será que é? Em uma missão, a comunicação imediata pode ser uma bênção, nos dando novas maneiras de chegar às pessoas. Mas isso pode ser um problema, principalmente em áreas onde compartilhar o Evangelho é ilegal ou indesejado. Histórias publicadas online podem ser vistas por qualquer pessoa, incluindo aquelas opostas à missão. Essas pessoas podem causar problemas, informar as autoridades e parar nosso trabalho. Agradecemos a Deus pelas histórias maravilhosas e a proteção dele nessas regiões do mundo.
Amamos ouvir essas histórias, mas temos uma responsabilidade de não causar problemas aos missionários adventistas. Uma simples história tornada pública pode pôr a vida das pessoas em risco. É por isso que colocamos um véu sobre essas histórias. Quando você se deparar com uma história de missão classificada como país velado ou cidade velada, é porque vem de um local onde os detalhes são confidenciais. Esse véu esconderá os detalhes, mas compartilharemos o máximo possível da história, enquanto protegemos a vida das pessoas e a missão da igreja. Em 2019, as restrições governamentais sobre a religião alcançaram seu ponto mais alto desde 2007. Essas restrições afetam os trabalhadores religiosos, a comunicação religiosa e até os fundos de apoio ao trabalho missionário cristão. Então, por enquanto, podemos ver apenas uma parte dessas histórias veladas. Veremos que Deus age, ainda trabalha na vida das pessoas, apesar das oposições. É claro que sabemos que nunca poderemos compartilhar tudo na internet a princípio. Somos conscientes sobre o que compartilhamos. Nossas histórias não devem impedir as pessoas de ouvirem o Evangelho. Não queremos ser a razão de alguém ser ferido ou até morto. Temos fé que Deus protegerá o povo dele, mas temos nossa responsabilidade também. Então, quando você ver país velado ou cidade velada, por favor, entenda o contexto e faça uma oração para os que trabalham nessas áreas de missão. Uma mensagem perdida ou uma conversa ouvida pode levar a espancamentos, à prisão ou até à morte. Um dia um véu será levantado. Um dia conheceremos as pessoas por trás do véu. E talvez possamos dizer: eu ouvi a sua história, não pude ver você, mas eu orei por você. Obrigado por seu apoio à missão ao redor do mundo, especialmente nos países velados. Bem, estas foram as notícias da NN. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Acesse o nosso site no canal YouTube, o canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Clique no botão inscrever-se e fique atualizado com as últimas informações da Igreja Adventista em nível mundial. Antes de nos despedirmos, eu quero compartilhar boas notícias do livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. O texto diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Bem, isso é tudo por hoje. Visite constantemente o nosso canal no YouTube, o nosso site oficial, adventist.news/pt. Que o Senhor abençoe você e sua família e um forte abraço.